Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que alegria estarmos juntos para mais um momento de meditação na preciosa Palavra de Deus. Ontem eu esqueci um pouco do horário, né, meus irmãos? O vídeo acabou ficando com 53 minutos. Mas hoje eu vou tentar me segurar um pouco, fazer o vídeo no tempo normal, né? Estamos estudando e dando continuidade à lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, que tem por tema Quando o Espírito Sopra em Éfeso. E antes de entrarmos no assunto de hoje, eu quero agradecer a você que tem acompanhado diariamente este canal, estes devocionais. E se esse conteúdo, meus irmãos, tem alcançado a sua vida, inscreva-se no canal, deixa aí para mim o seu joinha, compartilhe esta mensagem com alguém. Assim, juntos, podemos fazer com que a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas. Hoje nós vamos começar orando. Vamos orar logo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Nós reconhecemos que precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender as Escrituras e aplicá-la à nossa vida. Fala conosco nesta hora, que Jesus Cristo seja glorificado através deste devocional. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, ontem nós estudamos Atos capítulo 19, de 1 a 6, com o tema O derramamento do Espírito conduz o crente à plenitude da fé. Vimos Paulo chegando à cidade de Éfeso e encontrando alguns discípulos que conheciam apenas o batismo de João. Depois de serem instruídos acerca de Jesus Cristo, eles foram batizados e quando Paulo lhes impôs a mão, o Espírito Santo veio sobre eles. Aprendemos que Deus não deseja que permaneçamos estacionados espiritualmente. Ele quer nos conduzir ao crescimento, à maturidade e a uma vida de maior comunhão com Ele. No devocional de hoje, avançamos um pouco mais na história. Agora o apóstolo Paulo começa um período intenso de ensino e pregação em Éfeso. E o nosso tema de hoje é A palavra e a ação do Espírito transforma pessoas. E o nosso texto de hoje se encontra em Atos, capítulo 19, versículos 8 ao 10, e diz assim: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Meus irmãos, é um texto extraordinário, não é verdade? Texto extraordinário. Porque aqui nós encontramos uma igreja sendo formada não através de espetáculo humano, mas através da combinação que sempre marcou o verdadeiro avanço do Evangelho. A palavra sendo anunciada e o Espírito Santo operando. E eu quero começar chamando a sua atenção para uma expressão do versículo 8. Falou ousadamente por espaço de 3 meses. Paulo chega à sinagoga e começa a anunciar o reino de Deus. Mas perceba que ele não foi apenas uma vez. Não foi uma visita rápida. Durante 3 meses, Paulo permaneceu ensinando. Isso nos mostra que transformação espiritual
Normalmente, exige perseverança. Vivemos uma geração acostumada com resultados rápidos. Queremos respostas rápidas, soluções rápidas, mudanças rápidas, mas Deus muitas vezes trabalha através de processos. Uma semente é lançada hoje, outra amanhã, a palavra vai entrando, o Espírito Santo vai trabalhando, a consciência vai sendo despertada, o entendimento vai sendo aberta e pouco a pouco a transformação acontece. Por isso, nunca despreze a constância na palavra de Deus. Talvez você leia a Bíblia hoje e pense, não senti nada de extraordinário. Leia amanhã novamente, meus irmãos. Ore novamente, volte às Escrituras, permaneça. Não desiste, não. Porque a palavra ela não trabalha apenas quando nós sentimos alguma coisa. Deus está operando também quando não percebemos imediatamente. O próprio Senhor declara em Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus produz resultado, meus irmãos. Por isso Paulo permanecia ensinando. Mas Atos 19:8 acrescenta algo. Ele falava ousadamente. E de onde que vinha essa ousadia, meus irmãos? De onde? Nós já aprendemos no livro de Atos que a igreja não depende apenas da capacidade humana. Jesus também já havia prometido em Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Paulo tinha conhecimento, tinha preparo, sabia argumentar, mas a obra não dependia simplesmente da inteligência de Paulo. Havia uma capacitação do Espírito Santo. E aqui encontramos uma lição muito importante para todos nós que ensinamos, pregamos, evangelizamos ou simplesmente falamos de Jesus para alguém. Precisamos da palavra e precisamos do Espírito. Não devemos escolher entre um e outro. Não é a palavra ou o Espírito Santo, é a palavra e o Espírito. A palavra, meus irmãos, ela dá fundamento. O Espírito nos dá capacitação. A palavra revela a verdade, o Espírito, ele ilumina o entendimento e aplica esta verdade ao coração. Jesus disse acerca do Espírito Santo, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo não trabalha para chamar atenção para o homem, ele glorifica a Cristo. Por isso, quando o Espírito está verdadeiramente operando, Jesus ocupa o centro, meus irmãos. É Jesus que ocupa o centro. Paulo entrou naquela sinagoga para falar do reino de Deus. Ele não estava construindo a sua própria fama, estava anunciando o Senhor. E durante 3 meses fez isso. Mas então chegamos ao versículo 9 e encontramos algo que também faz parte da realidade da evangelização. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem. Olha que coisa séria. A mesma palavra estava sendo anunciada, o mesmo Paulo estava pregando, mas nem todos reagiam da mesma maneira. Alguns creram, outros endureceram o coração. Isso nos ensina que a palavra de Deus exige uma resposta. Quando Deus fala conosco, podemos receber, mas também podemos resistir, né, meus irmãos? Podemos obedecer ou endurecer o coração. É por isso que Hebreus nos adverte no capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos irmãos, essa palavra precisa chegar muito perto de nós. Porque é muito fácil olhar para os homens daquela sinagoga e dizer: como que eles puderam rejeitar?
Mas precisamos perguntar: quantas vezes Deus já falou comigo, quantas vezes Deus já falou conosco sobre alguma coisa e nós também resistimos? Quantas vezes ouvimos uma pregação e sabemos que Deus está tratando conosco? Quantas vezes, meus irmãos, abrimos a Bíblia e determinada palavra toca exatamente uma área da nossa vida? E mesmo assim adiamos a mudança. Depois eu resolvo, um dia eu mudo, mais para frente eu faço. Cuidado, cuidado. O coração pode se acostumar a ouvir sem obedecer. E o propósito da palavra não é apenas aumentar o nosso conhecimento, é transformar a nossa vida. Veja o que Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 22. E sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Isso é muito forte, meus irmãos. Podemos ouvir muita Bíblia e ainda assim não permitir que ela nos transforme. Podemos. Podemos frequentar muitos cultos, participar da escola bíblica dominical, assistir a um monte de devocionais aqui no canal, conhecer muitos versículos. Mas a pergunta continua sendo: o que a palavra está produzindo em mim? O quê? Estou me tornando mais parecido com Cristo? Estou aprendendo a perdoar? Estou tratando melhor a minha família? A minha vida de oração está crescendo? A minha maneira de falar está mudando? Estou abandonando aquilo que desagrada ao Senhor? Porque conhecimento bíblico sem transformação, meus irmãos, pode produzir orgulho. Mas quando a palavra entra em um coração rendido ao Espírito Santo, ela produz vida e vida com abundância. Aleluias, glórias a Deus. E aqui aparece uma característica preciosa de Paulo. Quando alguns se endureceram e começaram a falar mal do caminho, ele não abandonou a sua missão. O versículo diz que Paulo se retirou dali, separou os discípulos e passou a ensinar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Observe, a oposição mudou o lugar, mas não interrompeu a missão. Isso é poderoso demais da conta, meus irmãos. Uma porta se fechou, Paulo procurou outra. A sinagoga deixou de ser o principal ambiente de ensino, a escola de Tirano tornou-se o novo espaço. Paulo não ficou parado, lamentando: meu Deus, fecharam a porta para mim. Não, meus irmãos, ele continuou. Porque quem compreende que a missão pertence a Deus, não desiste simplesmente porque encontrou uma resistência. Às vezes imaginamos que se Deus está conosco, tudo dará certo exatamente da maneira como nós planejamos. Mas a Bíblia mostra uma outra realidade. Às vezes Deus está conosco e mesmo assim enfrentamos oposição. Às vezes Deus está conosco, mas uma porta se fecha. Mas o fechamento de uma porta não significa necessariamente o fim da missão. Deus pode estar nos conduzindo para outro lugar. Paulo saiu da sinagoga, mas a palavra não parou. E agora nós chegamos a uma das partes mais impressionantes desse texto. No versículo 10, Atos 19, 10, diz assim: E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Meus irmãos, 2 anos! 2 anos, meus irmãos! Todos os dias ensinando, pregando, formando discípulos. E o resultado foi que a palavra se espalhou. Por isso esse devocional diário que eu faço para os irmãos é todos os dias, meus irmãos.
ensinando, pregando, formando discípulos, persistindo. Percebam que o texto não diz que Paulo visitou pessoalmente cada cidade da Ásia naquele período. O que vemos é um movimento de expansão. Pessoas ouviam, pessoas aprendiam, pessoas levavam a mensagem adiante. E o evangelho alcançava novos lugares. É assim que o reino de Deus cresce. Não se enganem, meus irmãos. Toda vez que você compartilha um devocional, esse devocional que eu faço para você, todas as vezes que você compartilha ele, todas as vezes que você dá o seu joinha aí para que o YouTube entenda que esse devocional é importante, esta mensagem está se espalhando e a semente está alcançando pessoas que você não imagina, não conhece. Por isso, compartilhe esse vídeo, meus irmãos. Uma pessoa alcança outra, um discípulo forma outro discípulo, uma família, ela alcança outra família, uma igreja envia, alguém evangeliza, alguém ensina, alguém ora. E aquilo que começou aparentemente pequeno vai alcançando uma região inteira. É maravilhoso pensar nisso. O meu sonho é que muitas vidas sejam edificadas através desse trabalho de devocional. Paulo estava ensinando em uma escola. Talvez para alguém olhando de fora aquilo parecesse pequeno, mas Deus estava usando aquele trabalho diário para espalhar a sua palavra por toda uma região. Nunca despreze aquilo que Deus colocou em suas mãos, só porque parece pequeno. Uma classe de escola bíblica dominical pode parecer pequena. Domingo passado mesmo, eu lecionei em uma classe e tinha 3 alunos, 3. Outras vezes eu já lecionei para a classe que tinha 110 alunos. Uma classe de escola dominical, mano, ela pode parecer pequena. Uma conversa com uma pessoa pode parecer pequena. Um devocional compartilhado para alguém pode parecer pequeno. Uma oração feita por uma família pode parecer pequeno. Mas você não sabe até onde Deus pode levar uma semente plantada com fidelidade. Paulo escreveu aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Essa palavra, meus irmãos, esse versículo nos coloca no lugar certo. Nós plantamos, nós regamos, mas é Deus que dá o crescimento. Essa é a beleza da obra. Não precisamos de carregar sobre os nossos ombros aquilo que pertence ao Senhor. A nossa responsabilidade é sermos fiéis, falar quando Ele mandar, ensinar com fidelidade, orar, servir, testemunhar e deixar os resultados na mão de Deus, o Senhor. Por isso o nosso tema de hoje ele é tão apropriado. A palavra e a ação do Espírito transformam pessoas. A transformação não vem da capacidade do pregador, não vem da beleza de uma apresentação, não vem de técnicas humanas. Deus pode usar ferramentas, preparo e conhecimento, mas quem transforma verdadeiramente o coração é o próprio Deus, é o Senhor. A palavra é anunciada, o Espírito Santo trabalha e vidas são transformadas. Foi assim em Éfeso e continua sendo assim hoje. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto de hoje, Atos 19, de 8 a 10, percebemos que o que aconteceu em Éfeso não foi fruto de uma ação momentânea, houve perseverança na palavra. Paulo ensinou por 3 meses na sinagoga. Depois, diante da resistência de alguns, continuou ensinando diariamente na escola de Tirano. E esse trabalho prosseguiu durante 2 anos.
Isso nos ensina uma verdade simples, mas muito importante. Deus realiza grandes coisas através da fidelidade de todos os dias. Às vezes desejamos viver grandes momentos com Deus, mas nos esquecemos que uma vida espiritual sólida é construída na constância. É oração hoje, é palavra hoje, é obediência hoje, é fidelidade hoje e amanhã fazemos novamente. Não precisamos viver procurando uma experiência extraordinária a cada instante. Precisamos aprender a caminhar diariamente com Deus. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João 8,31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Observe a palavra, permanecerdes. Discípulo não é somente aquele que começa, discípulo é aquele que permanece. E Paulo permaneceu. Houve resistência? Ele permaneceu. Houve oposição? Ele permaneceu, meus irmãos. Precisou mudar o local que ensinava? Ele permaneceu. E no tempo certo o resultado apareceu. Todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Isso é maravilhoso, porque aquilo que começou com um homem ensinando tornou-se um movimento de expansão do Evangelho. E aqui existe uma aplicação para todos nós. Talvez você pense, mas eu não sou pregador, eu não sou missionário, eu não sou professor. Tudo bem, meu irmão, tudo bem. Mas você pode ser uma testemunha de Cristo aonde Deus colocou você. Dentro da sua casa, entre os seus parentes, no seu trabalho, entre os seus vizinhos. Em uma conversa simples. Às vezes imaginamos que para evangelizar exige necessariamente um púlpito. Não exige. Existem pessoas que talvez elas nunca entrem em uma igreja, mas convivem com você todos os dias. Elas observam a sua maneira de falar, a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de reagir às dificuldades, a sua maneira de tratar as pessoas. Por isso, o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. A nossa vida também comunica. E quando nossa conduta confirma aquilo que os nossos lábios anunciam, o nosso testemunho ganha força. Não significa que seremos perfeitos, mas significa que existe em nós um processo verdadeiro de transformação. E quem realiza esse processo é o Espírito Santo por meio da palavra. Paulo escreveu em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Olha que expressão maravilhosa, meus irmãos. Somos transformados. A vida com Deus é transformação. O Espírito Santo não deseja apenas visitar algumas áreas da nossa vida. Ele deseja trabalhar em nós. Às vezes queremos que Deus transforme as circunstâncias, enquanto Deus está usando as circunstâncias para transformar a nós. Pedimos, Senhor, muda aquela pessoa, e Deus, Ele começa trabalhando conosco. Senhor, muda minha família, e Deus começa tratando o nosso coração. Senhor, muda essa situação. E Deus começa mudando a nossa maneira de enxergar a situação. Isso também é obra do Espírito Santo, meus irmãos. Porque Deus não está apenas interessado no lugar onde estamos indo. Ele está interessado na pessoa em que estamos nos tornando durante o caminho. E a palavra, ela possui um papel indispensável neste processo. O salmista declarou em Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. A palavra ilumina, confronta, orienta, consola, corrige. E o Espírito Santo aplica esta palavra aos nossos corações. Por isso precisamos tomar cuidado com a espiritualidade que deseja experiências, mas não deseja a Escritura. Da mesma maneira, precisamos tomar cuidado com um conhecimento bíblico que acumula informações, mas não produz vida de oração, santidade, amor e dependência de Deus. Em Éfeso, encontramos as duas coisas caminhando juntas. A palavra sendo ensinada e Deus operando. E é exatamente este equilíbrio que precisamos buscar. Uma igreja bíblica e cheia do Espírito. Uma igreja que estuda e ora, que aprende e pratica, que conhece a doutrina e permanece sensível à presença de Deus, que ensina a verdade e ama as pessoas. Porque o Espírito Santo nunca nos conduz para longe da palavra que ele mesmo inspirou. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Por isso, meus irmãos, não abandone a sua Bíblia. Não deixe que os outros alimentem espiritualmente por você. Ouça pregações, participe dos cultos, estude na escola bíblica dominical, acompanhe nossos devocionais. Mas também abra a Bíblia, leia, medite, ore sobre aquilo que você leu. Pergunte, Senhor, o que esta palavra está dizendo para a minha vida? E depois também, meus irmãos, tenha coragem para obedecer, né? Tem que ter coragem para obedecer o que o Senhor fala com você. Porque transformação acontece quando a verdade que chegou aos nossos ouvidos desce para o coração e alcança a nossa maneira de viver. Talvez hoje Deus esteja falando com alguém exatamente sobre isso. Você conhece bastante coisa da palavra de Deus, mas existe uma área que ainda precisa ser entregue. Não endureça o seu coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Talvez seja um perdão, talvez seja um orgulho, talvez seja uma palavra que precisa ser retirada do seu vocabulário, talvez seja algo que você precisa abandonar, talvez seja uma decisão que precisa tomar, talvez seja simplesmente voltar a buscar a Deus como você buscava antes. Não fique apenas ouvindo, responda, diga: Senhor, transforma-me pela tua palavra. E existe uma última lição que eu gostaria de deixar. Quando Paulo permaneceu fiel em Éfeso, ele não tinha como saber imediatamente todas as consequências daquele trabalho. Não, ele não tinha. Mas Atos, ele nos mostra que a palavra se espalhou por toda a região. Isso significa que a nossa fidelidade pode alcançar pessoas que nós nunca conheceremos. Você fala de Jesus para alguém, essa pessoa fala para outra. Você ensina uma criança, anos depois aquela criança se torna um adulto que serve a Deus. Você planta uma palavra dentro da sua casa, talvez não veja resultado, mas a semente ficou ali. Por isso Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Talvez você esteja cansado, talvez esteja fazendo alguma coisa para Deus e pensando, será que está valendo a pena? Eu mesmo já me perguntei isso muitas vezes. Se aquilo que você está fazendo nasceu da vontade de Deus e está sendo realizado para a sua glória, permaneça fiel. Seu trabalho não é vão no Senhor. Você talvez não veja tudo, mas Deus vê. Você talvez não conheça todos os frutos, mas Deus conhece. Em Éfeso, Paulo simplesmente continuou. E enquanto Paulo continuava ensinando, Deus continuava fazendo a palavra avançar.
Essa é uma frase que eu gostaria que guardássemos nesse devocional de hoje. Faça com fidelidade aquilo que Deus colocou em suas mãos e deixe o alcance nas mãos dele. Nós somos servos, meus irmãos. A obra, ela pertence ao Senhor. No devocional de amanhã, o nosso estudo dará um passo a mais dentro dessa mesma história. Amanhã nós vamos meditar em Atos, capítulo 19, versículo 11 e também o versículo 12, com o tema: O Espírito Santo confirma o Evangelho com sinais poderosos. Hoje nós vimos a palavra sendo ensinada e alcançando pessoas. Amanhã veremos Deus realizando milagres extraordinários por intermédio do apóstolo Paulo. E será importante entendermos corretamente isso, porque os sinais não substituem a palavra. Os sinais apontam para a ação soberana de Deus e confirmam a mensagem de Cristo. Será um estudo muito precioso. Mas por hoje, guarde esta verdade. A palavra e a ação do Espírito transformam pessoas. Talvez você não consiga transformar ninguém. Eu também não consigo, meus irmãos. Eu também não, uai. Nenhum pregador consegue. Nenhum professor consegue. Mas podemos anunciar a palavra. Podemos ensinar, podemos testemunhar, podemos orar. E enquanto fazemos a nossa parte, confiamos que o Espírito Santo pode alcançar lugares do coração humano aos quais as nossas palavras jamais conseguiriam chegar sozinho. Jamais, meus irmãos. Jamais. Vamos terminar orando, falando com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua preciosa palavra. Obrigado pelo exemplo que encontramos em Paulo, que permaneceu fiel, mesmo diante da resistência. Dai-nos também perseverança. Não permita que sejamos apenas ouvintes da palavra, mas ajuda-nos a praticá-la. Oh, querido Espírito Santo, trabalha em nossos corações, mostra aquilo que precisa ser corrigido, transforma aquilo que precisa ser transformado, fortalece aquilo que está fraco e produz em nós uma vida cada vez mais parecida com a vida de Jesus. Senhor, usa também a nossa vida para alcançar outras pessoas dentro da nossa casa, entre os nossos familiares, ali no nosso local de trabalho, entre os nossos amigos e aonde quer que nós estivermos. Coloca em nossos lábios a palavra certa e o nosso coração, amor pelas almas. E quando encontrarmos resistência, dai-nos sabedoria para não desistirmos da missão, que a tua palavra continue avançando, que Cristo continue sendo anunciado e que toda honra, toda glória, todo louvor seja dada somente a teu nome. Abençoa cada irmão, cada irmã que está comigo aqui, neste devocional. Guarda as suas famílias, fortalece os cansados, consola os abatidos e renova aqueles que precisam de forças para continuar. Nós te agradecemos e te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela companhia em mais este devocional. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente meditando em Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12. O Espírito Santo confirma o Evangelho com sinais poderosos. Que o Senhor nos ajude a não apenas conhecer a sua palavra, mas permitir que ela, pela ação do Espírito Santo, transforme diariamente a nossa vida. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.